Nesse momento, vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta luz esclarecedora da doutrina espírita, trazendo a iluminação necessária para todos nós, que hoje vamos ter sobre a mensagem da evolução e aprimoramento, de que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós, alimente amor, paz e harmonia, envolvendo a nossa irmã Silvana Pádua, que hoje fará a palestra da noite, e que assim receba a iluminação, a proteção divina. Obrigado, Senhor. Te peço por todos os nossos irmãos necessitados do teu amor, necessitados da tua luz, que a paz envolva todos os nossos irmãos necessitados de luz, de harmonia, que passam por situações adversas e não entendem o motivo. Que o Mestre Jesus ilumine e proteja a todos. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós. Por hoje, amanhã e sempre, assim seja. Assim seja. Muita paz a todos. É com vocês, Silvana. Assim seja. Obrigada. Bom, então, esse tema, a doutrina espírita é muito boa de estudar, né? Eu gosto muito, já estudo há mais de 30 anos. Mas tem temas que, assim, particularmente me falam a alma. E a evolução, o tema que o Emmanuel propõe na lição do Livro da Esperança, aliás, o Livro da Esperança é um livro que o Emmanuel, ele tem umas séries, né? Tem uma série de mensagem, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, e essas séries são de versículos comentados, né? Ele pega versículos do Evangelho e aí faz os comentários nas mensagens. E ele tem uma outra série que são relativas às obras espíritas do Kardec, as obras da codificação. E o Livro da Esperança diz respeito ao Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai encontrar outros ali, Seara dos Médiuns, Livro dos Médiuns, me esqueci o nome agora dos outros, mas cada um corresponde. Como que ele faz? Ele pega trecho da obra, né, da obra do Kardec, e vem fazendo os comentários. E o Livro da Esperança é uma obra em que ele vai falar sobre, eu vou fazer comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente vai estudar a página que nos foi proposta, evolução e aprimoramento, nós vamos encontrar ali referência ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Então, o assunto no qual gira em torno o texto é a reencarnação. E esse é um tema que muito gosto de estudar, de falar, porque acho que ele tem muitas referências para a gente trazer, Darcy, para a vida da gente. O Espiritismo... Boa noite para todos. Boa noite, minha querida, tudo bem? O Tudo bem com vocês? Graças a Deus. O Espiritismo só tem sentido se a gente consegue trazer para a vida da gente, vendo a aplicabilidade dele, para que ele deixe de ser teoria e se torne expressão de vida. E os temas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão trabalhar muito o aspecto emocional. O Evangelho, ele está muito relacionado ao aspecto emocional. A gente sabe que a doutrina espírita, ela se fundamenta no tripé ciência, filosofia e religião. Quando nós falamos de ciência e filosofia, estamos exercitando o aspecto cognitivo, a filosofia na reflexão, na indagação, a ciência nos fatos, na comprovação destes. E o Evangelho vai trabalhar o campo do sentir.
Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer questões ligadas ao sentir e também ao aspecto moral da evolução do ser. O Kardec fez ali uma seleção dos trechos no Novo Testamento, juntamente com os espíritos, é claro, porque ele apenas organizou, mas os espíritos fizeram ali a reunião de temas e textos do Novo Testamento que se faziam referência ao aspecto moral das lições do Cristo. Então, algumas não são abordadas ali, algumas lições que estão no Novo Testamento não são abordadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos ter ali uma enorme possibilidade de reflexão sobre temas que possibilitam o exercício, a reflexão, o trabalho do campo do sentir. Então, neste especificamente que nós vamos ver hoje, evolução e aprimoramento, ele vai partir dos seguintes trechos do Novo Testamento e do capítulo 4, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este é um trecho que vai ser encontrado em João, capítulo 3, versículo 3. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel destaca um parágrafo. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. Então, nós vamos ver aqui a questão da evolução, que é um princípio da doutrina espírita, que está linkada, associada, acoplada ao aprimoramento no sentido de melhoria, desenvolvimento, crescimento espiritual. E qual é o meio pelo qual isso ocorre? Pela reencarnação. Então, isso é muito importante, a reflexão que o Emmanuel traz, que nós vamos ver aqui a reflexão trazida pelo Emmanuel, após a abordagem do texto do Emmanuel, que não vai ser lido, vai ser comentado, separei alguns tópicos aqui para comentários. Nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre a reencarnação, a evolução e o aprimoramento espiritual. Então, vamos lá. O que nós vamos encontrar? Antes de começar aqui no trecho do Emmanuel, eu gostaria de dizer, porque a gente tem pessoas que estão aqui, pelo menos comigo, é a primeira vez, a Luci, o Jaciel, eu não sei as outras pessoas, mas eles especialmente eu sei que são a primeira vez que estão comigo aqui, mas então fiquem à vontade caso queiram perguntar, caso eu queira trazer algum acréscimo, alguma questão. Eu gosto dessa troca, gosto do diálogo, acho que ele enriquece muito a exposição. Tanto que às vezes eu faço exposições no YouTube, tem pessoas que participam, eu fico empolgadíssima com isso, porque essa é a proposta do Espiritismo, né? Dialogar, estar conversando, estar trazendo as questões, porque quando você traz uma questão, às vezes é uma dúvida que outra pessoa tem. Isso enriquece muito. Às vezes é algo que não foi pensado aqui ao preparar, mas está sendo trazido e é oportuno, faz sentido. Então, fiquem à vontade, caso queiram trazer alguma questão ou algum acréscimo, fazer algum apontamento. Então, vamos lá para o texto do Emmanuel. Ele começa dizendo que o ser humano é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos estão subordinados ao ser humano. Todos os reinos do planeta, montanhas, minérios, rios, fontes, florestas, animais, tudo está sob o governo soberano dos seres humanos que aqui chegaram, que têm o domínio dos recursos materiais. Então, paremos para pensar um pouquinho nessa questão, porque nós sabemos que a evolução, ela começa a se processar além do reino hominal. Nós estudamos isso na doutrina espírita, não é? Nós vamos entender que
somos filhos de Deus, oriundos dessa fonte primordial da qual tudo parte, que é Deus, pergunta Kardec aos espíritos que respondem, causa primária de todas as coisas, princípio de tudo, inteligência suprema, ou seja, tudo tem início a partir dele, inclusive os seres. Mas os seres não foram criados como seres humanos, como Emmanuel observa aqui na sua mensagem, como senhores deste mundo em que vive. Os seres foram criados, e nós vemos alguns autores trazer essa ideia, André Luiz, tem Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, traz essa ideia da centelha, o próprio Emmanuel também traz essa ideia da centelha como um foco, uma chama, uma fagulha que se afasta da fonte e se mistura à matéria. A princípio, não há a noção de si, a consciência de si, a consciência de um ser espiritual. Porém, esta centelha, esta fagulha, misturada à matéria, vai adquirindo coisas, aprendizados importantes para o seu crescimento espiritual. Ainda não há a individualidade do ser, mas já há aquisição de experiência. E sobre o comando deste processo de crescimento e aprendizado estão os espíritos que já avançaram e estão à frente no caminhar evolutivo. Então, o ser, a centelha, mergulha na matéria e faz os seus estágios iniciais nos reinos vegetal, animal, e ali vai aprendendo coisas importantes, porém ainda não tem consciência de si e da existência de um ser superior. Num determinado momento deste processo evolutivo, algo acontece que é determinante para a consolidação do processo evolutivo, deixando a etapa dos seres primitivos para adentrar no reino hominal, onde há a consciência de si, a consciência de um ser superior, e há também a possibilidade de fazer escolhas, de construir e escrever a sua própria história. Isso ocorre, segundo o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, isso vai ocorrer no momento em que os espíritos trabalham a organização material para que seja possível a existência da palavra. Ao falar, o ser começa então a meditar, a filosofar, a indagar. E a partir deste momento, os benfeitores espirituais que assessoravam todo este caminhar evolutivo se afastam gradativamente, porque totalmente não se afastam, eles estão sempre nos auxiliando, se afastam gradativamente, como se dissessem, agora é com você. Faça as suas escolhas, caminhe com as suas próprias pernas, você vai construir e escrever a sua história. Neste momento, então, nós temos o que o Emmanuel traz como o ser humano, que é o senhor deste planeta. Senhor por quê? Porque avançou cognitivamente, avançou no campo da inteligência, compreende as coisas à sua volta, compreende sobre si e sobre a existência de um ser superior, tem então uma possibilidade de expressão do ser espiritual, que é a partir de um corpo físico que tem uma estrutura cerebral bem estruturada, que o permite intercambiar com os outros seres numa condição de melhoria intelectual. Ok? Só para que a gente se situe aí nesse primeiro momento. Porém, diz o Emmanuel, o espírito em aperfeiçoamento na Terra pode alterar e manobrar as energias dos seres inferiores da natureza. Olha como ele é capaz. Olha que ponto chegou o ser que cresceu até atingir a condição de humano,
sendo capaz de alterar e manobrar as energias dos seres inferiores, porque neste momento já se torna senhor de si. Porém, a vida na Terra tem uma finalidade. E esta finalidade é educativa. Então, por que estamos aqui vivendo todo este processo? Saímos da fonte, que é o Criador, que é Deus, Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Saímos dessa fonte, atravessamos etapas evolutivas em reinos inferiores até chegar aqui, tendo consciência de si, consciência da existência de um ser superior, com uma finalidade que é educativa. E qual é a finalidade educativa de viver no planeta Terra? Aprimorar-se moralmente. Então, o Emmanuel traz essa mensagem, uma ideia que eu particularmente gosto muito na doutrina espírita e que, para mim, talvez seja o conceito mais depurado da doutrina. A ideia de que o ser humano avança, se aprimora moralmente e faz isso por conta própria. Olha o que ele diz. Emmanuel é poético, né? Ele tem uma fala poética e profunda. O professor ensina, mas o aluno realiza. Os espíritos superiores amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo seu próprio destino. Para tanto, é preciso valorizar as oportunidades, observar que o tempo é patrimônio igual para todos. É preciso usar sabiamente a vontade para consagrar-se ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando, como, onde, quando quiser, melhorando sempre. O Emmanuel, como sempre, muito assertivo, profundo, cirúrgico. Normalmente, na vida, nós gostamos de colocar a nossa existência na mão de outras pessoas. Se sofro, é porque alguém me fez sofrer. Meus pais não me educaram, não me deram oportunidades, as pessoas que estão à minha volta são pedras no caminho, são espinhos na carne, meu filho me dá muito trabalho, o colega de trabalho onde profissionalmente me situo é aquele que está sempre a me testar, e nós vamos desenrolando a nossa vida numa busca de responsabilizar a outrem pelas coisas que nos acontecem. Aí vem a doutrina espírita e nos descortina esta verdade, que é preciso ter maturidade para compreender, maturidade para aceitar e lidar com essa ideia. Porque de acordo com o que nós aprendemos nos princípios espíritas, o aprimoramento moral deve ser feito por conta própria. Cada consciência responde pelo seu destino. Então aqui nós temos a mensagem do Emmanuel, que nos traz um amplo cabedal de recursos para que a gente possa refletir e analisar. Vamos então agora observar alguns conceitos, e eu gosto muito do André Luiz. Eu sempre busco nas obras do André Luiz, porque para mim o André Luiz explica Kardec. O Kardec e os espíritos, nas obras básicas, eles trazem verdades que são universais.
não são da cabeça dele. O Espiritismo não é uma doutrina de seres humanos, é uma verdade universal que foi trazida ao planeta Terra para oportunizar as pessoas que entram em conhecimento, em contato com esse conhecimento, para oportunizar o seu crescimento espiritual, tendo essa ferramenta importantíssima que pode auxiliá-las a crescer. Porém, a linguagem, às vezes, é uma linguagem difícil de ser compreendida, daí a necessidade de estudarmos em grupo, porque às vezes não conseguimos entender, é um ensinamento profundo, porque é uma verdade universal. Então, o André Luiz, ele vem e troca em miúdos, porque ele nos apresenta exemplos. E os exemplos que ele nos traz nos ajudam a assimilar as verdades profundas que o Kardec traz nas obras da codificação. Então, nós vamos buscar agora o André Luiz para poder conversar um pouquinho sobre a ideia da reencarnação. Olha só que interessante o que ele nos diz. Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. O André Luiz vai estar trazendo essa mensagem, que é a de um instrutor, porque a obra, para quem não conhece, ela acontece da seguinte maneira. O André Luiz, ele desencarna no planeta Terra, e ele vem com a primeira obra dele, após um tempo de desencarne, que é Nosso Lar, onde ele vai relatar, como um repórter da espiritualidade, o que ele vivencia na erraticidade. A erraticidade é o espaço de tempo em que o espírito se encontra quando não está encarnado. Nós vamos encontrar ali no Livro dos Espíritos a informação de que os espíritos eles podem se encontrar em 3 situações. Encarnados, como nós estamos, na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, ou na condição de espíritos que já atingiram um patamar superior e não mais reencarnam. Espíritos puros. Então, quando o espírito está na erraticidade, o André Luiz vem nos relatar fatos que foram vivenciados por ele e uma equipe espiritual da qual ele fazia parte, que tinha um instrutor, que vai lhe ensinando coisas relativas à vida do espírito, sendo que esses que eles estão observando estão encarnados. Nessa obra que nós estamos buscando aqui, nesse contexto que acabamos de ler, nós vamos estar com um instrutor, que eu não me recordo o nome, e o livro é o livro Entre a Terra e o Céu, e ele vai estar falando, então, sobre a reencarnação. Então, todos, vejamos, todos, daí a questão da igualdade. Não há privilégios na criação. Todos partimos do mesmo ponto e chegaremos ao mesmo ponto. Então, todos partem do mesmo ponto. Qual é este ponto? Todos são criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Todos vão chegar à mesma meta, que é o avanço, a evolução, a perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. Neste intervalo entre um ponto e outro, nós estamos numa marcha de crescimento. Essa marcha de crescimento a que ele se refere é o crescimento espiritual, porque ele diz que estamos crescendo para a imortalidade. Nas linhas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, que foi o que começamos falando aqui do processo evolutivo dos seres, para que haja evolução, os seres vão passar, então, pela fase do instinto, da inteligência, da razão, da sublimação, até chegar ao ponto da sublimação, que é o ponto da angelitude, em que não precisam mais reencarnar. Todos passam por estas etapas e todos permanecem vinculados à lei do renascimento. Então, a reencarnação é condição de progresso. Para que a gente progrida, para que a gente avance, é preciso reencarnar. Então, nós temos experiências múltiplas, recapitulamos tantas quantas vezes se fizerem desnecessária na grande jornada para Deus. Vejamos,
Partimos da fonte, centelha, fagulha, viemos misturar a matéria, passamos pelos reinos inferiores e para onde vamos voltar? Para a fonte. Porém, voltaremos para a fonte caminhando com os nossos próprios pés, fazendo as nossas escolhas, construindo a nossa estrutura espiritual fundamentada numa consciência desperta, capaz de discernir e escolher. Então ele diz, crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza, evolvem para o plano das inteligências fragmentárias, crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros, reino vegetal, crisálidas, ainda não há uma inteligência definida, avançam para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, os animais que já têm uma inteligência, porém fragmentária, até que cheguemos à condição humana. E vamos caminhando pouco a pouco para as esferas da angelitude. Tranquilo até aqui? Alguma questão? Não sei se... deixa eu ver aqui o chat, que às vezes alguém pode ter colocado alguma coisa ali. Não, só boa noite. Boa noite, Erlândia, que ainda não tinha visto. Cláudia. Boa noite. Tudo bom, queridas? Continue. Tudo bem. Fiquem à vontade, então, caso queiram interromper, não tem problema nenhum, tá bom? É profundo, é complexo, às vezes pode surgir dúvida. Estamos aqui para isso, para dialogar. Sigamos, então. Então, vamos lá. A existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Gente, vocês já viram definição mais precisa e interessante que essa? A existência humana, às vezes, ela pode durar 20, 30, 50, 60, 100 anos. Não importa o tempo que a gente viva aqui. O fato é que nós temos a oportunidade de aprender para restaurar o caminho. Olha que interessante isso. Em algum momento da caminhada evolutiva, houve um desvio. Os espíritos vão dizer a Kardec que o caminhar evolutivo, às vezes, ele pode ser retilíneo, sem atalhos. Nós vamos ter, por exemplo, a evolução, a caminhada evolutiva de Jesus, que não foi feita no planeta Terra. É importante que se diga isso, porque Jesus é o governador do planeta Terra. Mas os espíritos afirmam que a caminhada de Jesus foi retilínea. Não houve desvio. Porém, nós outros vamos nos desviando aí. Vamos chegar. Lá está o alvo. Mas com os desvios, nós precisamos reparar o que foi desviado. E para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos reencarnar. E vamos viver restrições, limitações, dificuldades. Quem achou que a vida no planeta Terra seria uma colônia de férias, se enganou. Jesus no Evangelho já dizia, no mundo tereis aflições. Estar no planeta Terra reencarnado é uma bênção, porque é possibilidade de restauração de um caminho que foi desviado. E nós vamos fazer essa restauração a partir do momento que tomarmos consciência deste processo e entendermos que, às vezes, o que a vida vai nos trazer são restrições, são limitações. E, para tanto, nós vamos usar um corpo que vai nos ajudar na renovação. E, para isso, nós precisamos centralizar
as forças mentais na experiência terrena, que neste momento é o que temos para promover o nosso avanço. Então, estar no planeta Terra, ter um corpo que nos permite renovar, restaurar, faz com que aprendamos essa ideia, nos ajuda a entender que é preciso focar na experiência terrena, porque aqui é o nosso campo de ação. Mas qual tem sido a nossa grande dificuldade? A nossa grande dificuldade enquanto seres em evolução é entender que a vida traz dificuldades, este é um ponto, porque às vezes as pessoas nos procuram na casa espírita, já há muitos anos venho fazendo a atividade que é comum nas casas espíritas do atendimento fraterno. Me recordo que comecei lá em Minas Gerais, fiz um curso com o pessoal de Campinas, uma imersão de um final de semana numa casa espírita, e aí estivemos ali voltados para essa questão do atendimento fraterno, e a partir daí começamos a ter essa atividade. Importante lembrar que o atendimento fraterno na casa espírita não é atendimento psicológico, não somos psicólogos, e mesmo se o psicólogo atende na casa espírita, faz parte da equipe do atendimento fraterno, ele não vai atuar ali como psicólogo. Porque aqui nós estamos lidando com a questão da doutrina espírita. É o acolhimento e o direcionamento dentro daquilo que a doutrina espírita nos propõe. Então, nessa caminhada de atendimento fraterno, muitas vezes as pessoas chegam até a casa espírita e nos dizem, poxa, eu estou sofrendo. Como se aquilo fosse uma coisa assim absurda. Só que, na verdade, não é que a gente venha para sofrer. Não é que a vida seja castigo. A vida de encarnado é oportunidade. Mas o que a gente precisa entender é que ninguém evolui sem mudanças. E para que haja mudança, tende a haver atritos, deslocamentos, conflitos ou desajuste. Diante disso, a gente precisa reconhecer que as crises da vida aparecem na estrada de todos. E qual é a finalidade da crise? Auxiliar no crescimento. Então, a gente vai desconstruindo a ideia do castigo. Deus não castiga, Deus oportuniza, mas, ao mesmo tempo, a vida nos convida a sair da zona de conforto e a mudar, se deslocar. E toda mudança, ela traz apreensão, angústia. Porque a gente tem uma tendência de querer permanecer quietinho, me deixa aqui quietinho onde eu estou. Tá bom aqui, não quero mudar, não me venha falar de mudança. Só que tem situações que não é querer. É como às vezes eu falava com meus filhos, aprendi isso com uma amiga lá em Minas. Falava com eles na infância. Você pode escolher. Por exemplo, tá frio, esfriou o tempo, vai vestir casaco. Ah, não, eu não quero. Você pode escolher. É feliz ou na marra? Aí as crianças olhavam assim, né? Querendo entender bem o conceito, mas elas entendiam. Entendiam que a resposta era assim. Você só vai escolher como você vai fazer. Ou você faz uma boa, tranquilo, vamos lá, isso aí, então vamos aprender. Ou então você vai fazer na marra. De modo mais rebuscado, Emmanuel fala isso, que a consciência espiritual desperta, ela pode despertar sobre duas forças. O sussurro das gazelas, Emmanuel poético, ou o estrondar de uma bomba. É feliz ou na marra. Você escolhe. Aí nós somos dotados de livre-arbítrio. Mas tem coisas que temos que viver. Então, diante da lei de evolução, não dá para dizer, não, tá bom assim, deixa-me quietinho aqui, onde eu estou, no meu cantinho, não quero saber de nada. Porque a vida vem e arrasta. E leva. Então, a gente, quando aprende essa questão de que é preciso se adaptar, quando a gente consegue entender
toda grande dificuldade pode nos ajudar a crescer. Toda grande dificuldade vai ser ajustada à necessidade do espírito e ela vai nos chegar na ocasião oportuna, num clima de adversidade, porém uma adversidade que tem finalidade educativa. Qual a finalidade educativa? Nos renovar, elevar e crescer espiritualmente. Ao viver essa dificuldade, nós seremos, pelo trabalho que ela vai nos trazer, obrigados a revisar os nossos conceitos e recomeçar. Eu acho isso extremamente lindo e consolador. Porque é como se nós estivéssemos lidando com as situações da vida de um modo mais maduro. Então já não somos, quando compreendemos e despertamos a consciência para esse fato de que a dor tem uma finalidade educativa, de que a dificuldade, a mudança nos ajuda a crescer. Quando nos despertamos para esse fato, o que ocorre? O desespero, a aflição, vai dando espaço para a calma, para a serenidade. E é o que nós estamos buscando enquanto espíritos para avançarmos. Olha essa fala de um dos livros do André Luiz. O que ele nos diz, esse, se não me engano, é o Ação e Reação, porque eu fui fazendo uma coletânea de um tanto de livro e não coloquei o nome do livro aqui, mas se não me engano, eu acho que foi entre esses dois, Ação e Reação e Entre a Terra e o Céu. Ele diz, o desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. O desespero não serve para quitar o que devemos aos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos da ordem mental a que nos entregamos desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes por mais endividados. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Ele está se referindo ao espírito na erraticidade, mas nós podemos aplicar isso aqui também ao espírito encarnado. O que ele está nos dizendo nesse trecho? Ele está nos dizendo que quando a vida nos traz uma situação, quando nós somos convidados a crescer, e às vezes esse convite nos chega, uma possibilidade de mudança que nos abala internamente, interna e profundamente, e ao invés de lidar com isso, contemplando a situação como oportunidade de crescimento, nos desesperamos. Aí ele vem e nos diz, olha, o desespero, ele paralisa. Quando ele fala que o desespero, ele não vai possibilitar o crescimento, que a revolta, a incontinência não serve como pagamento da dívida nos tribunais divinos, ele está querendo dizer que enquanto consciências que desviou do caminho e está querendo retomar, quando fazemos a opção pelo desespero, nós estamos parando a caminhada. O espírito não regride, mas ele paralisa. E o desespero, a revolta, a incontinência paralisa. Nós deixamos de avançar. E quando isso ocorre, as coisas à nossa volta continuam caminhando. E se paralisamos, às vezes nos perdemos daqueles que amamos, porque eles conseguiram partir, avançar. A gente vai ver isso claramente nas obras dele. Por exemplo, Entre a Terra e o Céu vai falar da mãe que desencarnou.
A mãe havia desencarnado, o pai se casa novamente, em segunda núpcias. O menino, filhinho mais novo de 6 anos, desencarna, Júlio, e a mãe, desencarnada, não vê o filho. Não vê. Porque ela só tinha olhos para a segunda esposa. Com ódio mortal, ciúme. Então, o filhinho querido, que ela tanto amava, que é amor maior que amor de mãe, a possibilidade de amor de mãe era imensa. Ela não tinha olhos para ver o filhinho, estando esse desencarnados, porque ela só tinha olhos para o ciúme da segunda esposa e que ela passa a obsediar num processo intrincado de obsessão e loucura. Então, é o André Luiz dando exemplo do que é isso, o que é paralisar. E às vezes a gente faz isso na vida. Às vezes a gente não consegue enxergar o que está no nosso entorno, porque a gente só tem olho para aquilo que está nos ferindo. Mas a gente não consegue ver a possibilidade de crescimento por trás daquela situação. E aí vem a revolta, a incontinência, o desespero, a queixa e todas as coisas que orbitam no entorno deste sentimento de não aceitação do que a vida traz. E com isso, nós vamos perdendo importantes oportunidades de crescimento. Então é preciso compreender que o reencarnante, ele vai trazer consigo uma gama de possibilidades que estão vinculadas à sua história espiritual. Quando reencarnamos, nós transportamos conosco as enfermidades que tínhamos enquanto espíritos. Do mesmo jeito que quando se muda de um domicílio, muda de casa, vou mudar de casa, vou buscar outros ares, mas o quadro continua o mesmo, porque a situação não está fora, ela está dentro. Assim também com o encarnado. Eu reencarno e eu venho para uma nova oportunidade, mas eu trago comigo as enfermidades que ao longo de vida venho acalentando, cultivando, cultuando. O problema do ser encarnado é de natureza espiritual. Então, a consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda a agregação da matéria obedece a impulso do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Então, há uma linha de continuidade. Reencarnar significa dar prosseguimento a algo que nós estamos construindo anteriormente. E cabe a nós próprios dizer, basta. Não quero mais essa construção. Não é isso que eu quero mais para a minha vida. E para fazer isso é preciso se esforçar, é preciso se dedicar, é preciso se empenhar e exercitar para que o aprimoramento ocorra e cheguemos aos mais altos degraus da sublimação, podendo retirar de nós mesmos as coisas que fomos ajuntando e que se tornaram tóxicas para a nossa história espiritual. E a partir da reencarnação, nós temos a possibilidade de purificar. Então, na reencarnação, há uma possibilidade, um plano, um projeto, um programa de serviço a realizar. Quanto mais recursos espirituais nós ajuntamos, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido aqui. Quase todos têm um pretérito expressivo de débitos a resgatar.
e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Então, olha só que interessante. Nós chegamos aqui pela reencarnação e há um propósito de quitar, resgatar os débitos, mas há também os débitos do passado, mas nós somos desafiados a adquirir novas coisas, novos bens, novos contextos, para que a gente avance. Então, o programa reencarnatório, ele é oportunidade no ciclo de experiência que nos cabe viver. Portanto, é preciso ficar atento, porque se reencarnamos com um programa, se esse programa tem como significado, como propósito, resgatar as nossas dívidas de vidas e vidas e vidas, fazer novas aquisições, porque a vida aqui nessa existência é a oportunidade de adquirir coisas novas, conhecimento, compreensão, consciência desperta. Então, nós temos que entender que temos um programa ótimo, porém a conduta é sempre nossa. E dentro desse programa, nós podemos gerar circunstância em nosso benefício ou em nosso desfavor. Aí nós reconhecemos a ação do livre-arbítrio, que é relativo. Nós precisamos não esquecer, contudo, que em todos os planos marchamos para a libertação espiritual. Então, é interessante que a gente tenha a consciência desperta, o olhar atento, compreendendo que o que estamos resgatando, o que estamos adquirindo, são condições para o nosso avanço espiritual, que nós podemos aceitar ou podemos negar de acordo com a nossa liberdade de escolha, mas que fazem parte de um programa que nós traçamos para nós próprios a partir das muitas existências que já vivemos. É como se fosse um ciclo no qual nós estamos presos. Não podemos sair desse ciclo, porque esse ciclo diz respeito à nossa condição espiritual. Então, quando aqui chegamos, nós temos a possibilidade de avançar ou paralisar, e tudo isso será realizado a partir das nossas escolhas. A partir do momento em que nós nos atentarmos que as oportunidades para a construção do bem procedem de Deus. O aproveitamento delas está em nós. Vocês querem falar alguma coisa? Querem trazer alguma questão? Querem algum acréscimo? Fiquem à vontade aí, esse tempo é para vocês. Não? Muito importante esses esclarecimentos, porque a gente ainda tem uma visão de que sofrimento é uma coisa que atrasa a nossa caminhada. Mas, se a gente for observar o sofrimento, a gente sabe que é um chamamento para a mudança, exatamente isso. E quando falou ali no caminho reto e os atalhos, eu lembrei de uma passagem do que cortou a cruz. Cada um recebeu sua cruz e tinha que levar até um determinado local. E teve um se achando sabido. Esse foi o que procurou o atalho, cortou a cruz dele, ficou leve, ele andou mais rápido, passava por todo mundo, só dizendo, bora, corta a tua também, que fica leve, a gente chega rápido. E lá vai, quando chega no local, a cruz era exatamente para colocar, para ultrapassar o abismo. Quando ele chegou primeiro, ele não conseguiu, ficou lá esperando. Todo mundo chegou, colocou a cruz e passou, e ele teve que recomeçar tudo de novo. Perfeito, Adalberto, bem ilustrativo, é por aí mesmo. Exato. É isso aí. O caminho é esse de compreensão. Oi, Cláudia, diga, filha. Oi, boa noite. Boa noite. No caso, o espírito, quando ele fica estagnado, né? Ele não evolui, ele Sim. fica parado. Uhum.
E aí ele fica a encarnação dele toda parada. E ele, quando desencarna, o que é que acontece? Ele vai fazer que nesse Adalberto aí vai ter que fazer o caminho de novo, todo de volta. Exatamente. E talvez na situação pior assim, né? Com mais sofrimento do que o que já teve. Mais desafios, exatamente. Mais desafios. Em termos evolutivos, assim, ele está se movimentando, né? Só que ele está paralisado na revolta, na queixa, porque ao invés de aproveitar a oportunidade e entender, porque assim, as coisas não chegam, né, Cláudia? A questão é como que eu vou lidar com elas. Elas vêm, não é? Querendo ou não, elas vêm. A questão é como eu vou lidar com elas. Quando o Emmanuel traz a reflexão dele, ele diz, bom, nós somos os autores da nossa história. Nós é que estamos escrevendo ela. Então, se a dificuldade nos vem, se o desafio nos vem, ao invés de lidar com ele de uma maneira assertiva, a gente fica na queixa, na reclamação, espiritualmente não há avanço. Então, nós entramos com uma característica, só para exemplificar, tá? Entramos com uma característica X em termos espirituais, saímos X em termos espirituais. Não houve avanço. Se nós aproveitamos as coisas que nos chegam e vamos ali absorvendo, entendendo, consciência desperta, opa, isso aqui está difícil, mas isso aqui vai me ajudar a vencer isso, e a gente vai lidando de uma forma melhor, mais proativa, nós entramos X, saímos Y, X mais Y. Porque houve um acréscimo, houve um despertar, houve uma aquisição diferente. A gente não viu ali na fala do instrutor que a gente resgata e adquire? Resgata passado e adquire novas coisas aqui? Então, quando a gente se dispõe a aprender, a gente faz isso e aí avança. Senão a gente chega na erraticidade, não houve avanço. Entramos X, saímos X. Bom, e aí agora? Bom, então agora vamos apertar as experiências. Porque tem situações que não tem como a gente resistir. É sim ou sim. Então a gente vai aprendendo a duras penas como lidar com a dor. É por aí. Uma experiência que a gente vê aqui nos princípios espíritas, que é bem característica disso, é o suicídio. O suicida, ele evade antes do tempo. Porque quando a gente renasce, a gente vem com uma quantidade de fluido vital X que nos permite viver aquela quantidade de anos que nós programamos. 60, 70, 80, 50, cada um de nós tem uma programação. Se eu tenho a minha programação aos 50 e aos 30 eu desisto, eu tenho uma quantidade de fluido vital ali que me valeria para 20 anos. E aí eu fico ainda meio atordoado, porque o suicídio ele vai depender, é claro, não existe uma regra que todos vão viver assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas há um período ali de tempo em que o fluido vital ainda está bem ativo, isso pode trazer alguns transtornos, como, por exemplo, repercussão das experiências vividas no corpo físico em decomposição, repetição da cena de como foi realizado ali o suicídio, todas essas coisas podem estar presentes nesse momento. Mas quando ele é resgatado para retomar a sua existência, a sua caminhada evolutiva, ele volta, vive os 20 anos que ele deixou de viver e só depois ele reinicia a sua caminhada evolutiva. Então, esse é um exemplo bem característico da paralisação do espírito. Um exemplo bem simples, assim, da gente compreender. Oi, Dirce. Fala, meu bem. Boa noite, gente. Então, eu vou, que nem você está falando, né? Sobre o suicídio, que se as pessoas se suicidam depois tinham tanto para viver aqui na Terra, volta, né? Uhum. Até assim, não regride, mas tem que passar aquele tempo. Uhum. Agora, uma pergunta assim, eu acredito,
É a pergunta, nem sei como que eu vou Sim. explicar essa pergunta. É assim, Tá, vamos lá, faça a Deus, gente. vamos ver se eu consigo explicar direitinho. Por exemplo, assim, às vezes as pessoas até têm assim o tempo de desencarnar, mas a pessoa está trabalhando no bem, está ali no bem, está ajudando pessoas, está assim, ela tem assim possibilidade de não desencarnar aquele dia e viver mais Tem. anos. Tem. Tem? Os espíritos vão chamar isso lá na obra de André Luiz de moratória. Recebe o tempo além. Então, a gente vai ver no Obreiros da Vida Eterna, são vários relatos de casos de socorro para desencarnantes aqui. Então, a equipe do André Luiz está fazendo esse trabalho. Eles vêm e vão acompanhar o desencarne, se não me engano, 4 ou 5 pessoas. E uma delas, porque o neto fez as orações dele e a filha estava recebendo um espírito, estava grávida, recebendo um espírito que tinha toda uma possibilidade de realizações e a partida da avó iria prejudicar o reencarne desse espírito, porque a mãe, muito vinculada à sua mãe, né, que era a avó, não ia suportar a perda. Então, isso poderia interferir na reencarnação do espírito que estava retornando com um propósito elevado. Então, ela recebe um tempo. Eles vieram acompanhar o desencarne, mas ela não desencarna. Eles abortam a missão e dizem, não, ela vai ficar mais um tempo. Eu conheci um senhor em Lavras, que era presidente da Casa Espírita, o senhor Atanoel. Ele desencarnou aos 90 anos e ele era um homem que vivia pelo espiritismo, pelo centro, pela Casa Espírita. Essa era a vida, ele era aposentado, aposentou novo, porque ele era ex-combatente. E o senhor Atanoel vinha internando, ele tinha uma capacidade, e a cada vez que ele internava, a minha irmã, que era enfermeira, me dizia assim, seu Atanoel, dessa vez não sai. Passava um tempo, lá estava o seu Atanoel. Então, a gente já é considerado, você nunca teve nenhuma revelação espiritual. Te deu o exemplo do André Luiz, que é da literatura, e o do seu Atanoel, que era um exemplo vivo ali. Ele viveu mais uns 20 anos. E a vida dele realmente era uma vida significativa. Porque ele fazia muito pelo espiritismo na cidade, por aquela casa espírita, um trabalho de assistência social belíssimo que ele tinha ali. Então, existe essa possibilidade, sim, disse. E os espíritos vão chamar de moratória. É um tempo além daquele previsto, porque a vida aqui, de encarnado, ela está sendo tão útil, tão produtiva, que é preciso que fique mais um pouco. Obrigada. Me emocionei. Ah, então, a gente se emociona mesmo, porque é muito lindo, né? Eu gosto muito desse contexto aí do espiritismo, de entender a vida. Fala, Letícia. Quando você fala assim, a questão desse senhor que tinha 90 anos, mas que prestava uma série de Uhum, serviços nas casas espíritas. uhum, E aí ele passava problema de saúde que chegava a não ser acreditado que voltaria mais. Mas tem pessoas assim, Silvana, que não são espíritas, mas que a gente vê assim, que tem um belo trabalho. E essas pessoas terão que passar por uma casa espírita para que elas venham alcançar o objetivo, ou como é, dizendo melhor, ou sua estadia na Terra. Não precisa passar, não. Não tem que ser espírita, não, Letícia. Pois é Você isso que tendo eu uma acho vida. também. Eu dei o exemplo do senhor lá, do senhor Atanoel, que foi o que eu conheci, né? Que eu vi Sei. isso, ia acontecer. Mas a mulher do livro do André Luiz, ela era presbiteriana. Ela era dirigente de uma casa, de um orfanato, e era da igreja presbiteriana. Ela recebeu a moratória ali, realmente constatado pelos espíritos, porque o seu Atanoel é suposição nossa, de quem acompanhou a vida dele. Nunca houve nenhuma revelação nesse sentido. Talvez a proposta dele fosse viver 90, ninguém sabe, né? Isso é a gente que especula. O da senhora da obra, há essa questão ali vindo à tona. Os espíritos vieram, eles apresentam a senhora porque eles iriam fazer
o auxílio dela no desencarne. Só que houve uma mudança de plano. E ela era presbiteriana. Não é ser espírita. Não, não. Sabe por quê, Letícia? Porque às vezes a gente é espírita e a gente produz muito pouco em termos de vida maior. Às vezes o outro está lá na católica, evangélica, ou às vezes não tem religião nenhuma. E é extremamente útil, produtivo, benéfico para muitas vidas. Não, não é ser espírita, não. É ser produtivo no sentido de sair de si para ir em direção ao outro. É porque nós vimos por aí pessoas de corações tão bons, que prestam uma série de serviços e que às vezes não tem nenhuma doutrina, nem, assim dizer, nenhuma religião que essa pessoa siga. Né? E ao contrário, pode ser que eu que frequento a doutrina espírita, talvez não preste nem tantos atos que venham fazer com que as pessoas se sintam beneficiadas como aqueles que não têm uma religião. É isso mesmo. Muitos não Exatamente. têm, mas são muito bons. Não é a questão de ser espírita, não. É aquela história que o irmão X conta, né, do palestrante que falava belíssimo nas reuniões espíritas, desencarna e encontra lá o seu José, que era um frequentador, e o palestrante ali em termos espirituais, porque o perispírito é um corpo plástico que pode se tornar iluminado, opaco, e o palestrante opaco ali nas suas possibilidades perispirituais, e o frequentador iluminado. E aí o palestrante pergunta ao frequentador, nossa, por que você está assim, desse jeito? Né? Ele se comparou com o que estava lá sempre ouvindo, simples, humilde, só escutando. E o rapaz disse a ele, enquanto você falava, eu fazia. Então, assim, não é uma questão de ser, né? Não é ser espírita, não é ser expositor, não é ser médium, é ser humano, ir de encontro à dor do outro em detrimento da sua dor. É por aí. Tá bom, senhor. Bom, Adalberto, hoje foi muito bom, hein? Participação das pessoas. Amo. Para a gente finalizar, uma mensagenzinha breve, também essa do Emmanuel. Aceitemos construtivamente os desafios e problemas que a vida nos proponha, empenhando-nos a solucioná-los com segurança, sem o ímpeto de retê-los indefinidamente no coração. Certifiquemos, sobretudo, de que ninguém evolui sem mudança e de que não existem mudanças sem atritos ou deslocamentos, conflitos ou desajustes. À vista disso, reconheçamos que as crises da vida aparecem na estrada de todos, em auxílio de todos. E de toda grande dificuldade, cada criatura, conforme as reações que demonstre, se retirará maior para receber encargos sempre maiores, ou novamente ajustada às dimensões de espírito em que ainda se encontra, a fim de entrar outra vez, em ocasião oportuna, no clima da adversidade educativa para realizar renovados tentames de elevação própria, em cujo trabalho se obriga a revisar-se e recomeçar. Portanto, meus queridos, minhas queridas, o que a vida nos pede é que abramos o nosso coração, aceitemos com sinceridade o que ela nos traz e não deixemos de trabalhar e seguir. Não é fácil, mas que Jesus nos abençoe neste caminhar. Pronto, Adalberto, finalizamos aqui. Com certeza, muito bem essa passagem aí. Como eu comentei logo no início, sobre o problema que deu aqui no celular, 7 horas da noite eu estava aqui numa preocupação incrível, porque eu não sabia mexer o problema que deu no WhatsApp. Meu Deus do céu, ligava para um, ligava para outro, nada.
Quando foi 7h40, chegou um rapaz aqui, e aí eu disse, rapaz, estou passando por uns apuros com o celular aqui que não sei mexer, e está aqui pedindo para fazer backup e não sei por onde vai. Ele simplesmente olhou, tal, deu um toque, voltou tudo ao normal, e disse, agora a reunião já está tudo ok. Tá vendo? Então, são bênçãos que a gente, quando está mesmo firme no propósito do bem, a gente sempre encontra auxílio. Verdade, é isso mesmo. Então, agradeço a todos, aí, todas as pessoas que ouviram a mensagem, que é como uma reflexão na nossa caminhada. E assim, muito obrigado, Deus abençoe a todos, e peço para a própria Silvana fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz, Deus proteja. Vamos aproveitar esses momentos, silenciar coração, mente, entrar em contato com a essência que somos nós, verdadeira, profunda, herdeira do Pai, que vive em nós e que nós muitas vezes nos esquecemos, identificados excessivamente com a vida material. Como o sol maior de nossa existência, busquemos Jesus para nos auxiliar nestes momentos de refazimento, de busca de renovação interna. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor está conosco, não nos desampara, nos auxilia em todos os momentos. Nós te pedimos que nesse instante seja luz em nosso caminhar, para que saibamos entender aquilo que a vida nos traz, os desafios, as dificuldades, e aceitá-las, prosseguindo a nossa caminhada, aprendendo, despertando a consciência, para que saibamos que nada corre por acaso, que há uma programação que estamos cumprindo e que vai nos fazer avançar. Que a sua presença seja motivo de fortalecimento e bênçãos em nossa vida e a de todos aqueles que estão nos ouvindo, os que estão no nosso coração, no nosso pensamento. Que o Senhor nos ampare a todos, agora e sempre. Graças a Deus.